Eu quero agradecer muito esse convite de estar aqui hoje falando de um assunto que para mim é tão é gostoso de falar e é algo que me traz muito entusiasmo, que é falar do nosso arranjo produtivo local de alimentos e bebidas. Mas antes eu quero agradecer a família do Grupo Popular pelo convite. Foi um prazer enorme aí poder atendê-los e estar aqui hoje. Bom, falando do APL, o, o que acontece aqui é que lá em 2020, 21, eu fui procurar o governo do estado, a FRUC foi procurar o governo do estado, porque nós tínhamos a intenção de investir numa nova planta, que é essa fábrica que está aí, na cidade de Paverama. E conversando com o então secretário do governo do estado, Edson Brum, ele sugeriu, ou ele questionou, por que o Vale não tem um APL de alimentos e bebidas se o Vale é tão forte em alimentos e bebidas? Eu não sabia nem o que era um APL. Eu fiquei meio sem saber o que dizer, né? E aí ele continuou, ele falou, olha, se tiver um APL, as empresas que participam do APL têm, enfim, vários benefícios, mas entre eles vai pontuar melhor para um Fundopem e, com isso, vai conseguir um financiamento melhor do governo do estado. Bom, voltamos para cá e a gente foi estudar o que era um APL, né? E, para minha surpresa, um APL é uma união entre empresas de todos os portes, qualquer porte, desde que seja desse segmento de alimentos e bebidas, ou então da cadeia produtiva, né? Pode ser um fornecedor de ingredientes, de transporte, pode ser até o mercado. E eles se unindo para quê? Para trocar experiências, informações, se unirem para, daqui a pouco, ir para uma feira, fazer negociações em conjunto. Então, é a união entre empresas de todos os portes. Eu achei aquilo fantástico, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, nossa, isso pode ser bacana, a gente pode auxiliar empresas. E a primeira pessoa que eu procurei foi o Ivandro, que está aqui na minha frente, estava olhando lá atrás. O Ivandro, que na época era o presidente da SIC, e ele logo se entusiasmou com a ideia, achou que a gente tinha um potencial enorme aqui no Vale do Taquari de contribuir com muitas empresas. O Ivandro abraçou a causa. Eu sou muito grata ao Ivandro, porque ele se dedicou e continua, né, muito dedicado à nossa APL, logo também aderiu ao APL. Nós buscamos depois o SEBRAE, que nos ajudou. A Leonita da Docile logo assumiu conosco a coordenação. Enfim, a gente tem uma turma boa aí se dedicando a esse assunto. E aí a gente reuniu um grupo com o auxílio do SEBRAE para discutir o que nós desejávamos para o Vale, né? E, enfim, nós queremos fortalecer cada vez mais o setor de alimentos e bebidas. Esse é o nosso propósito. E o objetivo é o aumento de competitividade, claro, né? Queremos que essas empresas não parem em nenhum momento. Nosso desejo é que o empresário, não importa qual é o porte do negócio, que ele continue atento. Nós estamos num momento de constante mudanças no mercado, de muita inovação. Quem fica parado anda para trás. E o nosso objetivo dentro do APL é o tempo todo estar provocando os empresários para que eles continuem, olhem para frente, vamos lá, onde estão as oportunidades. E as oportunidades são muitas, e muitas vezes um empresário bem pequeno, vamos imaginar uma padaria, né, uma empresa, uma pequena indústria de biscoitos, o proprietário é quem abre o portão de manhã cedo, é quem faz as compras, é quem negocia o produto, é quem se envolve na produção muitas vezes, é quem ajuda no final do dia a fechar o portão de novo. E ele não tem tempo, muitas vezes, para buscar informação. E a gente está lá. E hoje,
com o auxílio, por exemplo, de várias instituições de ensino, como a própria Univates, ou aqui, a escola aqui de Teutônia também está conosco. Enfim, de várias cidades nós temos escolas e instituições participando, trazendo conhecimento para esse grupo, né? E aí, quais são os benefícios que o nosso APL oferece? Essa questão da integração entre as empresas, a gente vai lá, faz uma visita técnica numa empresa, se abrem informações pertinentes ali para o grupo. Como é que se dá o processo produtivo? Como é que vocês fazem as compras de matéria-prima? Quais são os desafios em relação à tua equipe de profissionais? Como é que vocês resolveram a questão da logística durante a enchente? E vão surgindo ideias que muitas vezes são compartilhadas e incentivam os empresários a buscar, né, novas formas de trabalho. E aí a gente tem, através disso, a ampliação do conhecimento técnico e da gestão empresarial, acesso a informações do setor e mercado. É muito comum uma empresa como a Fruc, como a Docile, como a Sorvebon, Neugbauer, enfim, são muitas empresas que participam, delas terem acesso a informações, a pesquisas de grandes fornecedores. Esses grandes fornecedores são multinacionais, eles fazem pesquisas de tendência de consumo pelo mundo, de tendências de ingredientes que estão sendo usados em outros mercados. Aquele pequeno empresário que está fazendo biscoito, ele não tem tempo para ir atrás dessas informações, mas dentro do APL a gente pode trazer essa informação e divulgar para que ele tenha conhecimento, né? Então, essas informações estão disponíveis também. Participação em missões empresariais, visitas técnicas, rodadas de negócio, tudo isso a gente já fez. Depois eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos. Estímulo à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos. Então, o tempo todo, né, os empresários estão trocando ideias. Eu fico muito feliz de ver que 2 empresas do APL, no final do ano passado, acho que foi, né, Ivandro? Neugbauer e Sorvebon, foi final do ano passado, lançaram juntas um sorvete, né, com o sabor Mumu. Então, 2 marcas do APL se uniram e já nasceu uma collab aí super linda, super gostosa. Ficou maravilhoso o produto e é um filhote, eu considero assim um filhotinho já do nosso APL. E tem muitas outras ideias o tempo todo sendo discutidas, porque é na parceria, na união entre 2 empresas e a criatividade delas que a gente vai conseguir crescer mais rápido, se fortalecer, fazer melhor, né? Fortalecimento das relações comerciais e colaborativas entre os participantes, isso é fato, né? Todos se tornam parceiros, um quer ajudar o outro. Visibilidade de marca, vou mostrar alguns exemplos para vocês depois também. A gente conseguiu aí logo desde o início com o Sicredi algumas linhas de crédito especial para as empresas do APL. O Sicredi, que está conosco desde o início, também é um dos nossos mantenedores. Nós firmamos um termo de colaboração com o Instituto Senai, em Porto Alegre, né, de alimentos e bebidas. Um termo de colaboração com a Tecnovates, com os seus laboratórios, para atender as nossas empresas do APL, também com alguns benefícios. E essa questão que eu falei também da pontuação nos projetos do Fundopem. A gente faz reuniões todo mês, são reuniões onde sempre tem muita gente que participa, e eu fico impressionada, porque a gente lança lá o convite e muita gente participa. É bacana de ver o engajamento que se tem dentro do APL. Já se criaram laços quase de amizade entre o grupo. Então, a gente posta lá um convite, tem reunião e todo mundo quer participar. É muito bacana, né? E aqui a gente tem 3 fotos apenas para ilustrar, mas as reuniões são mensais e ontem à noite a gente teve uma
uma reunião. Inclusive, ontem à noite, a reunião foi com a participação do Senai, desse laboratório de tecnologia em alimentos e bebidas, o Instituto de Porto Alegre, que trouxe uma porção de algumas opções aí que eles têm de contribuir com empresas, micro e pequenas empresas, agora, né, nessa situação de calamidade que a gente está vivendo, e eles podem disponibilizar recursos e pessoas, consultores, para auxiliar os empresários. Então, foi muito bacana, porque alguns empresários ali estão sofrendo bastante e já conseguem visualizar algumas possibilidades de auxílio também através do Sistema S, né? Claro, com o uso de recursos do governo. Também participou a IFSUL, trazendo possibilidades de treinamento e desenvolvimento das equipes das empresas e mesmo da gestão das empresas. E normalmente são cursos gratuitos oferecidos pela IFSUL. E ontem a gente teve também a participação de um voluntário, que é a nossa agência, que entrou voluntariamente, que é a IM Brasil, e está desenvolvendo todos os nossos materiais, inclusive o nosso site. E aqui, então, o Sebrae, que está conosco há muito tempo já, desde o início, fazendo workshops, trazendo palestras, inclusive palestras sobre tendências de mercado, que é um assunto que para nós é muito relevante. Visitas técnicas. No ano passado, a gente foi visitar essas 3 empresas que estão aí, né? O Chef Leon, que é uma pizzaria, a Docile e a Viber, que é uma cervejaria. Não importa o tamanho dela. Toda empresa de qualquer porte tem sempre muito a contribuir. Tem sempre muita ideia que a gente pode aproveitar. Eu, por exemplo, eu fiquei muito impressionada quando eu vi a apresentação aqui do Chef Leon trazendo como é que funciona o processo produtivo, como é que ele organizou. Não foi da primeira vez que ele acertou, né? Ele vai, tenta uma, tenta duas, e é bacana da gente ver, e esses conceitos tu pode usar numa empresa de qualquer porte, né? Muito interessante. Visita na Docile, visita na Viber. Instituições visitadas. Tiramos empresários daqui do Vale, levamos eles já para outros lugares, e aí no ano passado a gente foi no Caldeira e no Senai, né? Então aqui a gente levou eles para uma visita por todo o Caldeira, conheceram lá as possibilidades que se tem de fazer negócios lá dentro, de conversar com startups, de encontrar soluções para os empresários daqui. De novo, não importa o porte. Muitas vezes um pequeno empresário ele acha que o Caldeira não é um lugar para ele. Ele não vai achar nada lá, é só para os grandes, e ele não sabe nem como chegar lá. E a gente está levando eles para conhecer, né? E aqui no Senai, lá em Porto Alegre, quando a gente assinou o termo de colaboração aqui. Junto com o Sebrae, no ano passado, nós realizamos o primeiro Food Tech Summit. Esse Food Tech foi um grande evento. Me dói um pouco porque ele foi mal aproveitado. Pelo tamanho do evento, vieram palestrantes de tudo que é lugar do Brasil. Enfim, né, uma super oportunidade de se falar sobre alimentos, de se falar sobre possibilidades de lançamento. André Godoy, que na época era o superintendente, veio especialmente para Lajeado também para a gente fazer esse grande evento. E o nosso desejo era fazer mais um agora em agosto, mas em função aí da enchente que aconteceu, a gente resolveu deixar para algum outro momento, ainda não definimos a data. Também a gente fez algumas apresentações, a gente circulou um pouco no ano passado, no ano anterior também, mas do ano passado, em agosto, a gente esteve no Sicredi, e aí o nosso grupo, alguns empresários foram convidados para falar para associados do Sicredi. Aí a gente teve aqui, né, a IFSUL, o professor Rodrigo apresentando, Noig Bauer, o Arno apresentando para eles também,
e a Padaria Suíça apresentando lá também, enfim, a sua história. E acho que é um momento legal para essas pessoas, porque, por exemplo, aqui, né, o Jorge da Padaria Suíça. Foi bacana o depoimento dele lá na frente de todo mundo, que ele nunca imaginou que um dia ele seria convidado para falar a história dele. Não importa o tamanho da empresa, a história dele é linda. E ele subiu, ele estava lá na frente contando a história dele, ele se emocionou. E eu acho que a gente tem que dar espaço para todos. É super motivador o empresário ir para frente, não importa se ele é pequeno, né? As histórias têm que ser compartilhadas, como qualquer um de nós, ele errou, ele acertou, e ele errou de novo, e ele acertou de novo, e é uma caminhada. E quanto mais a gente falar sobre isso e mais compartilhar, mais a gente encontra motivação para fazer, mais os outros vão se espelhar nessas histórias e também vão continuar, né, construindo as suas. Também nós fomos convidados no ano passado para participar da Expo Inter, lá em setembro, que está o Ivandro e eu aqui com duas empresas muito queridas que entraram conosco desde o início, que é a Nega Salgados e a Salgadinhos Q10, lá de Arroio do Meio. E elas subiram no palco lá e apresentaram na Expo Inter os seus cases, são histórias lindas também. Então, quando a gente fala de visibilidade de marca, quando que esses caras iam imaginar que eles iam estar na Expo Inter contando as suas histórias? Jamais, né? Na jornada da alimentação, a gente teve a oportunidade também de apresentar a respeito do nosso case. Isso foi lá em outubro. Gilberto, qual é a... Essa aqui foi a 23ª, né? Olha só. Quando a gente fala de alimentos e bebidas, nós temos a jornada da alimentação há 23 anos. Agora, esse ano vai acontecer de novo, né? 24ª, no Vale do Taquari. E, às vezes, a gente acha que a gente tem que buscar conhecimento em Porto Alegre, São Paulo, não sei onde, e tem um monte de gente vindo para o Vale, passando 2, 3 dias aqui na jornada da alimentação e trazendo muita novidade. Mas a gente não sai da empresa para ir lá ouvir, né? Então aqui fica já um convite aqui para todos também. E nós tivemos um convite aqui, a Leonita, que coordena conosco, apresentando lá no Startup Day do Sebrae, no ano passado, sobre o case do nosso APL. A gente também traz aí essa oportunidade de sessão de negócios. Esse aqui foi só entre os integrantes do APL, para que todos pudessem começar algum negócio entre as empresas, né? Mas a ideia é também realizar sessões de negócios com outros, com mercados, enfim, com outras empresas. Visitas técnicas deste ano, essa aqui foi uma visita muito legal que a gente fez, todas sempre são, mas a gente teve a chance de entrar lá na Neugebauer e visualizar os investimentos que a Neugebauer fez e continua fazendo na sua planta aqui em Arroio do Meio. E é uma visita maravilhosa, foi muito bacana. Nós não conseguimos levar o grupo inteiro, acho que foram mais de 50 pessoas, e nós vamos ter que abrir mais um grupo para fazer uma segunda visita lá, porque foi muito disputada aqui né, a participação. E, de novo, eles mostraram todo o processo produtivo, eles discutiram conosco, não é? Enfim, assuntos muito voltados para a gestão do negócio e que cabe para qualquer porte de empresa. Não importa que máquina que eles têm lá, o conceito vale para todos. Aqui, visita técnica este ano também, faltou a data, mas isso aqui foi mês passado, lá na Tecnovates, onde nós assinamos também um termo de cooperação e as empresas do APL podem se utilizar da Tecnovates com desconto
e com todo, né, a equipe da Tecnovates preparada para ajudar os empresários a evoluir nos seus processos, nos seus produtos, né, na tecnologia utilizada pelas suas empresas. O Gramado Summit 2024, então a secretária Simone Stilpe nos convidou para ir para Gramado Summit, também levar o APL. E aí, quando se fala em visibilidade de marca, quem esteve lá, nós convidamos a Sorvebon para ir lá apresentar justamente esse case aqui que a gente estava falando antes, que é o case de Sorvebon com Neugebauer fazendo um sorvete aí com marca Mumu, né? Sabor Mumu. Muito legal. Agora, quando a gente teve a enchente, veio aquela sensação, e o que a gente faz? Tem alguns empresários que foram diretamente atingidos e eles, não importa de novo o tamanho, todos estão com os mesmos problemas. É logística, são as pessoas que muitos não estavam conseguindo ir trabalhar. Quem estava conseguindo ir trabalhar, muitas vezes não estava bem, mentalmente, né? A pessoa está triste, baixo astral. E não é só a equipe, nós mesmos. Da onde a gente tira energia? Né? Aonde estão as soluções para esse momento tão difícil? Então, a primeira coisa, nós convidamos o Darlan Wilsman para uma palestra online aqui, ó, dia 27 de maio. E vamos trazer algo positivo, vamos falar de oportunidades, vamos tentar ajudar os empresários a encontrar oportunidades nos seus negócios. Vamos falar sobre isso. E aí o Darlan trouxe uma palestra muito legal, né, encorajando os empresários a olhar para o mercado e, apesar das dificuldades, vamos encontrar onde elas estão, onde as oportunidades estão. E logo na sequência, dia 3 de junho, a gente convidou também a Kátia Magni, que é a professora da Fundação Dom Cabral e mentora, para falar sobre transformando desafios em oportunidades, a importância da saúde emocional. Como que a gente lida com os nossos sentimentos nesse momento complicado e como que a nossa equipe está lidando. O que está acontecendo com as pessoas? Como é que eu vou motivar as pessoas a levantar de manhã e vir trabalhar? De que forma que eu vou fazer isso? Né? E não é tratando todo mundo igual, é tratando cada um como ele precisa ser tratado, né? Como ele precisa naquele momento. Aqui só uma lista, hoje a gente já conta com 49 empresas que participam do nosso APL. Neste ano agora a gente teve 5 adesões aqui. Aqui estão todas as empresas, com muito orgulho, né? Nós temos, como eu já falei muitas vezes, mas são empresas de todos os portes e todas elas muito participativas e todas elas encontram no APL um algo a mais, um entendimento de que elas estão ali para aprender, mas também para ensinar, um entendimento de que elas estão ali para muitas vezes acolher o outro, para dar uma força para um outro, que se um empresário do APL ligar para o outro e pedir, eu estou precisando da tua ajuda, eu quero conversar, vamos tomar um café, eles vão tomar um café juntos. Eles vão estar falando sobre o assunto, sobre as dores. É alguém que ele pode sentar e conversar. A gente sabe que está sentado na mesa do diretor-presidente, às vezes é uma função extremamente solitária. Então, quando eles se unem todos, olha que bacana poder, nesse momento, né, oportunizar trocas de experiências e de soluções, porque os problemas são os mesmos, só o tamanho do problema pode ser diferente, né? Os nossos apoiadores, aqui a gente tem diversos apoiadores desde o início. Aqui até o Colégio Teutônia, que entrou conosco lá bem no início mesmo. As empresas beneficiadas pelo Fundopem desde 2022. Então a Fruc foi lá buscar um Fundopem. É por isso que vocês foram atrás do APL. Também. Mas olha só que legal. Além da Fruc, foi a Sorvebon, a Biscobon, a Gráfica Cometa, que, se eu não me engano, está no 3º Fundopem. Nunca tinha ouvido falar.
Ou melhor, eu acho que tinha ouvido falar. Eles não sabiam como chegar lá no governo. Como que eu chego? Eu bato na porta de quem? Eu peço para quem? Eu quero investir, mas eu não sei o caminho. E aí a gente ajudou. Gráfica, Divine, Cananda, que é a Q10, Refeiçucos, Plastrela. E tem outras que já encaminharam, mas ainda não saiu, né, o Fundopem delas. E aqui, olha só, isso aqui é desenvolvimento de região. Isso aqui é quando a gente olha para o Vale e diz, eu não quero crescer sozinho, quero que todas as empresas daqui cresçam. Eu tenho tempo, pouco, mas eu posso usar ele bem para ajudar os outros. E cada um que está dentro do APL pensa como eu. E aí a gente olha lá, não são só as empresas do APL, mas isso aqui está no site do governo do estado. Não inventei essa informação. Aqui onde tem uma estrelinha são as cidades do Vale do Taquari que conquistaram aí um Fundopem no ano de 2023. 5 de Lajeado, 4 de Encantado, 3 de Estrela, 2 de Arroio do Meio. Não são as empresas só que estão no APL, mas é um movimento que vai engajar mais e mais empresas e vai mostrar para as empresas que todas podem ir lá no governo do estado buscar um Fundopem, que é um incentivo para investir no negócio, que é um incentivo para uma indústria investir em máquinas e equipamentos. E se o APL precisar, ou se alguém precisar do APL, dessas empresas que participam, nós vamos ajudar a chegar lá mais fácil, a gente mostra o caminho, né? Então, isso aqui é muito bacana de ver. A gente vê que o Vale do Taquari se destaca também por isso. A gente vê que, olha só, aqui por atividade, olha qual é a atividade que se destaca no Rio Grande do Sul. Maior número de empresas que procuraram Fundopem no ano passado foram indústrias de alimentos. 24 indústrias. Dessas, algumas são aqui do Vale, de bebidas são 4. Muito bem. A nossa governança, então, é feita através da SIC Vale do Taquari, é a entidade mãe do nosso APL, porque o APL é uma entidade, vamos dizer assim, regional, ela não é de uma cidade, é de uma região, é do Vale do Taquari. As instituições apoiadoras e que fazem parte do nosso conselho são o SEBRAE, a Federação, a Fiergs e a Univates. Nós temos uma parceria muito forte de governança do SEBRAE. Graças ao SEBRAE, a gente conseguiu estruturar o nosso APL. Mantenedora, o Sicredi e um apoio da ACIL. Aqui só um pouquinho das mídias sociais, que hoje, então, a gente tem na IM Brasil, que de forma voluntária está cuidando disso para nós. E, para fechar, 2 depoimentos. Então, a Roseli Greff, de Arroio do Meio, da Q10, ela diz: o ano de 2022 foi um divisor de água para a empresa devido à adesão ao APL e à apresentação ao Fundopem. Nunca tinha ouvido falar. As mudanças proporcionaram melhorias na qualidade de produtos, ampliação na produtividade e investimentos em energias renováveis. Olha quanta coisa bacana ela diz aqui. E aí o outro aqui é o Eduardo Renner, da Nega Salgados. E o que o Eduardo diz? O APL é onde eu busco coragem e inspiração para tomar as decisões que preciso no meu negócio. E é isso. Se aqui tiver alguma indústria de alimentos e bebidas ou da cadeia que queira participar do nosso APL, aqui estão os contatos. Vai ser um prazer contar com vocês lá. Muito obrigada. Bom, eu vou trazer uma primeira pergunta. Pode já para as perguntas? Vocês Claro. liberam? É o momento das perguntas? Agora é. Eu tive a oportunidade de assistir a Aline em outras ocasiões. E eu gostaria de entender, Aline, que você pudesse explanar para os nossos participantes o que te motiva, enquanto empresária no setor privado, a dedicar teu tempo ao associativismo e qual é que foi a dica do teu pai nessa linha? Pois é,
Eu acho que eu comentei, né, que eu cheguei lá no governo do estado e quando eu fui estudar o que era o APL, para mim foi algo muito lindo, assim. Quando eu entendi que a gente poderia, com pequenas coisas, deixar esse mundo um pouco melhor, né? Eu acho que a nossa vida, o meu pai, são muitas dicas, né? O meu pai, quando ele fala com a gente, cada vez ele deixa algo para a gente refletir. Uma das coisas que ele trouxe logo que eu cheguei na Fruc foi que ele me disse que eu teria que um dia retribuir tudo aquilo que a Fruc estava construindo e estava tendo de retorno da comunidade, teria que retribuir isso com o meu tempo e a minha dedicação. Eu, na hora, nem entendi muito bem, né? Isso já fazem 22 anos. Mas com o passar do tempo eu percebi que de fato a gente tem muito a devolver pelo carinho que a gente recebe, pela construção que a gente faz, que a gente não faz sozinho. E eu comecei a retribuir com a minha dedicação. Às vezes parece pouco, né? Poderia ser mais ainda, mas eu tô lá, eu tô tocando o APL com uma satisfação enorme e cada conquista de qualquer um desses aí a gente vibra junto, é muito legal. Eu agora na quarta-feira, quinta, eu vou assumir uma diretoria na Fiergues, representando essa região aqui do Vale. Eu estou no Transforma RS, que também é uma entidade que discute um Rio Grande do Sul melhor. Eu estou lá na secretaria da Simone, no conselho da Simone Stilpe. Então, eu procuro usar um pouco do meu tempo para contribuir com os outros, né? Mas, de fato, eu acho que de tudo que eu tenho feito, além da Fruc e além da minha filha, que é a minha grande inspiração para deixar esse mundo um pouquinho melhor, né? Eu acho que o que me dá mais prazer é participar do APL e, de novo, assim, vibrar com cada empresário as conquistas, né? Ali como o Eduardo fala, que no APL é onde ele encontra coragem e inspiração. Está valendo, é isso que a gente quer. Encorajar os empresários. A vida não é fácil para ninguém, para nenhum deles que está lá é fácil. Nem é um dia depois do outro, é uma batalha depois da outra. Tem dias que ninguém está legal, mas no APL ele vai encontrar alguém para trocar uma ideia, estender a mão, contar uma história que vai te motivar. E eu acho que é isso que está unindo aquele grupo lá. E por isso que eu falei, quando a gente chama para uma reunião, todo mundo vem, porque é bom, porque essa troca une todo mundo. Muito legal. Isso aí, o espaço está aberto também para qualquer questionamento. Pessoal, não precisa ter vergonha. Vamos lá, então. Vamos levar o microfone lá no fundo. Boa tarde, Aline. Eu gostaria de parabenizar pela palestra e também pela representação de liderança a nível regional. Mas o que você colocou aí vem bem ao encontro do cooperativismo. E eu tracei logo um paralelo, né? Quando você falou em integração, me lembrei de um dos mais sagrados, dizer assim, princípios do cooperativismo, que é a integração intercooperativa. E assim como a APL tem tido sucesso, o sistema cooperativo também tem tido um sucesso muito grande. Tanto nas áreas onde se ajudam entre si cooperativas do mesmo ramo, como cooperativas de outros ramos. Falo, por exemplo, o crédito, auxiliando cooperativas de infraestrutura, as próprias cooperativas de infraestrutura se ajudando umas às outras, e nós tivemos uns exemplos aqui que vão ficar na história, na nossa vida, nesse momento de catástrofe, né? Muitas cooperativas de energia se juntaram à Sertel e vieram ajudar a reconstruir muita coisa. E não foi só cooperativas do Rio Grande do Sul. Nós tivemos também
cooperativas do estado de Santa Catarina, de energia, que vieram para cá e nos ajudaram. Então, é uma forma realmente de integração que, sem dúvida nenhuma, traz vantagem para o setor, para a economia do Vale, né? Então, quero lhe parabenizar e realmente entender e fazer com que os nossos empresários aqui também se aderem a essa associação, né? Porque, na verdade, todo mundo vai ganhar. Nós, como infraestrutura, vamos ganhar também, porque vamos vender mais energia. E a energia da Sertela é energia renovável. Então, quero lhe parabenizar e desejar boa sorte, sucesso, e que as empresas se associem, né, e busquem resultados positivos. Parabéns. Muito obrigada pelas palavras. E, de fato, não importa, né, se são empresas privadas ou se é uma cooperativa, mas o conceito é o mesmo. A união entre elas que vai fazer a força, a união entre elas e que vai propiciar o crescimento em conjunto, né? E é isso que está acontecendo nesse grupo de empresas, e é por isso que está dando certo. Então, muito obrigada pelas palavras, e é isso que nós queremos. Nós vamos transformar o Vale, ainda não apareceu aqui como nosso propósito, mas no fundo é isso que a gente quer transformar, não é só o Vale do acolhimento, mas também o Vale dos alimentos. A gente fala há muito tempo nisso, e nós queremos transformar o Vale no Vale dos alimentos, mas para isso a gente precisa da união das empresas com o mesmo foco. E não um olhar para o outro dizendo assim, ele é meu concorrente, e eu não vou participar desse grupo porque o meu concorrente está lá. Eu lamento, porque lá a gente não abre, eu não estou abrindo o segredo da fórmula de sucesso do Fruc Guaraná, não vou abrir para ninguém isso. Não é isso que a gente está falando, né, lá. Eu não vou abrir nenhum... Mas eu vou abrir o mesmo problema que eu tenho. Eu tenho um problema que é como que eu vou conseguir reter na empresa os talentos? Que tipo de ação eu estou fazendo? Por que não compartilhar isso, né? Como que eu vou fazer para resolver a minha questão lá do giro do estoque? Tu tem uma ideia? Eu faço assim, eu faço assado. Bacana, vamos discutir isso. A Salva é uma cervejaria que vocês conhecem, volta e meia me ligam. Aline, tu consegue o contato do fornecedor de latas? Claro que sim. Eu passo para ele. Quem é o nosso contato lá com quem a gente negocia latas? Tu consegue me passar quem está te fornecendo, enfim, qualquer ingrediente? Eu passo. Olha que bacana, se eu posso ajudar alguém, por que eu não vou fazer isso? Eu não estou entregando a minha negociação para ele, eu estou entregando o meu contato para ele, eu estou ajudando ele como uma ponte. E esse é o objetivo do APL, ali todos contribuírem com todos. Boa tarde, tudo bem? A minha dúvida seria sobre a questão de como a APL e o próprio cooperativismo entre as empresas, ele pode afetar a questão do aumento para o mercado internacional. A gente tem algumas empresas que realmente estão integradas na APL, que já têm um mercado, mas como essa cooperação entre elas poderia expandir ou até aumentar e afetar essa questão de um mercado para o exterior e para fora. Então essa mais ou menos seria a minha dúvida. A cooperação entre as empresas do APL, ela não chega a isso ainda, né? A gente coopera no sentido de trocar experiências e até contatos. Nós temos o interesse em algum momento futuro, talvez, de começar a efetuar compras em conjunto, por exemplo, né? Ou até, quem sabe, um dia vendas em conjunto. Mas isso tudo são possibilidades ainda distantes que precisaria de uma estrutura grande para o APL. Porque hoje todo mundo que está lá é voluntário, mas se a gente quiser crescer nesse sentido, teria que ter uma estrutura. E a gente não tem, né? É um pouquinho do tempo de cada um. Agora, para poder comprar em conjunto ou vender em conjunto, nós, de fato, vamos ter que dar um passo bem maior, né?
nessa questão da estruturação e que hoje não cabe, ainda não.